Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 33º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e eu sou professor e pesquisador da PUC Minas. Estou acompanhado pelo jornalista e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Ei, Hércio. Ei, Ana Maria. E a todos e todas que estão nos acompanhando. A Ana é jornalista e pesquisadora, doutora em Ciências Sociais, professora Ana Maria Rodrigues. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Hércio. Zé Milton, é sempre bom estar em companhia dos dois pesquisadores e professores e a gente tratar temas de relevância na atual conjuntura. Bom, e como de costume, hoje nós vamos tratar de dois assuntos que são fundamentais para nosso país e como eles repercutiram diariamente nos principais jornais do país. O primeiro bloco, nós vamos tratar sobre o assunto que diz respeito à cobertura midiática em torno do marco temporal. Afinal, o que é o marco temporal? Como que a mídia vem tratando esse assunto? No segundo bloco, discutiremos a recente repercussão midiática em torno das ações da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E no último bloco, teremos o nosso Momento Panfletagem, onde a gente discute dicas de produtos midiáticos que compõem a cena cultural. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, o nosso Instagram, no nosso Facebook e acompanhar nosso trabalho. E agora começaremos então com a nossa conversa em torno do marco temporal. Ana, para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, de que nós falamos quando falamos do marco temporal? Nós estamos falando de uma tese que, a meu ver, é equivocada e que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 21 de setembro. Essa tese, ela diz o seguinte: os indígenas, eles teriam direito às terras deles se as estivessem ocupando desde a promulgação da Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988. A data está até próxima, né? Que hoje é dia 2. E, fora isso, os indígenas brasileiros não teriam direito às terras onde estão vivendo, só que tem que o Supremo Tribunal Federal, lendo a Constituição e com base também na situação dos indígenas brasileiros, que muitas vezes eles já foram expulsos de suas terras, né? E também com o que diz a Constituição, que eles são povos originários, o Supremo derrubou essa tese com 9 votos a 2. Foi uma vitória impressionante. Ela foi levantada, essa tese, por ruralistas de Santa Catarina, que eles querem a demarcação de terras em Santa Catarina ocupadas pelo menos por 3 nações indígenas. Sim, e nesse processo a gente observou, então, houve uma cobertura dos meios de comunicação sobre a votação do marco temporal. Isso traz consequências tanto para o próprio Congresso Nacional, que também vai ser um ator importante a partir dessa ação do Supremo, quanto para o próprio governo Lula. Como foi que você observou a cobertura dos meios de comunicação em torno desse tema do marco temporal votado no Supremo e com as repercussões que teve em outros poderes da República? Eu observei nas emissoras de televisão, as reportagens, elas são, vamos chamar assim, objetivas, elas contam os fatos de forma completa, relatam o que é a tese do marco temporal. Agora, a CNN Brasil, por exemplo, no dia 21 de setembro, ela, ao final da reportagem, o âncora, ele chama para entrevista um dos ruralistas líderes de Santa Catarina. Uhum. E não houve uma pessoa que é a favor da decisão do Supremo.
O G1, por sua vez, o site, ele conta os fatos e depois, ao final, ele dá um enfoque de que essa decisão do Supremo ela ainda vai ter muita controvérsia, né? Agora, uma cobertura que ficou muito interessante foi da revista Piauí. A revista Piauí, ela mostrou como que os indígenas em Santa Catarina, eles têm um documento provando que, desde 1926, eles têm direito a ocupar 37 mil hectares. No entanto, hoje em dia, eles só ocupam 20 mil hectares. Esses 17 mil já foram apossados pelas entidades ruralistas com apoio do governo de Santa Catarina. Zé, a Folha destacou a posição do ministro Alexandre de Moraes como uma alternativa, o voto dele. Ele pronuncia que ele é a favor da demarcação das terras indígenas, mas que os proprietários rurais devem ser indenizados. Como você viu, a Folha faz uma cobertura em que ela também puxa por esse aspecto. Como você viu a repercussão disso, envolvendo também os outros poderes da República? Na verdade, este é o grande problema, porque certamente vai prevalecer, né, a derrota do marco temporal, até porque é uma questão constitucional. Mas essa questão da indenização das pessoas que já ocupam até cidade dentro das terras indígenas, né? E isso implicaria numa despesa para o Estado muito grande. Então, essa questão está em aberto, não está equacionada, mas realmente a grande mídia, não só a Folha, tem, não agora porque esse assunto saiu, né, do cenário, mas quando houve o pronunciamento do ministro do Supremo, houve a repercussão bastante generalizada, mas principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais da ultradireita. Sim. Ana, de que modo que você chegou a relatar que você viu uma cobertura, digamos assim, factual e até informativa dos meios de comunicação? Que pontos você destacaria nessa cobertura que vão nessa linha, nesse sentido? A grande imprensa, de um modo geral, ela não tinha como sair dos fatos, né? Os relatos, os posicionamentos dos ministros foram muito claros, né? Eu estive também vendo a Constituição brasileira e os direitos dos indígenas é muito claro na Constituição brasileira. Então, a mídia não poderia ter feito diferente. Então, e já havia uma percepção de que os ministros, em maioria, eles iam derrubar a tese. Né? Então, a mídia ela não chegou a questionar os fatos em si. Agora, ela não explica tudo que está em jogo, ela não... E o fato de... ao enfatizar as controvérsias que vão acontecer daqui para adiante, ela não está apostando nessa decisão. Que para, por exemplo, o deputado do PSOL, o Chico Alencar, é uma conquista para a vida, né? Os indígenas, povos originários, são brasileiros como nós eles precisam ter esses direitos assegurados. Eles já foram expulsos, já foram violentados em períodos anteriores, durante a ditadura militar. Então, eu acho essa decisão do Supremo ela é muito justa e a sociedade democrática ela é a favor dessa decisão. Para encerrar esse primeiro tópico, Zé, eu observei que na cobertura do Estadão, do Estado de São Paulo, há também uma exploração das divergências entre os poderes sobre a questão do marco temporal. E eu te perguntaria, quem é que daria a palavra final no marco temporal e como você observa o movimento da mídia nesse momento? Uma vez que o presidente, a Câmara já aprovou uma proposta de marco temporal,
O Senado, de certa forma, também fez essa aprovação. O projeto agora vai para o presidente Lula, que pode vetar ou não, embora a Câmara pode derrubar o veto do presidente da República. Como você analisa o comportamento da mídia diante desse nó entre essas três esferas, né? O Poder Legislativo, o STF, que já aprovou, né? Já tem uma posição sobre o marco temporal, e o governo Lula. Como é que fica a sua aposta e a sua leitura sobre como a mídia vai lidar com esse assunto daqui para frente? Realmente, a mídia tem dado uma boa ênfase a esse conflito entre os poderes, né? E, por outro lado, esse conflito é principalmente entre o Legislativo, que aprovou a lei do marco temporal, e o Supremo Tribunal Federal, que por 9 votos a 2, considerou que esse marco é inconstitucional. Portanto, isso vai acabar caindo no colo do Lula, embora até agora ele não tenha sido, ou seja, o Executivo não tenha sido um protagonista principal nessa questão. Uhum. Mas como a decisão vai ser dele, se aprova, se veta, ou se veta parcialmente, ou se veta totalmente, e isso vai ter consequências. Porque se o veto dele for derrubado no Legislativo, essa questão volta a ser judicializada e pode manter essa tensão, eu diria até mesmo esse conflito de atribuições. No entanto, pelo que eu pesquisei, o projeto-lei que vai agora para a sanção do Lula e depois voltará, né? Como a gente bem explicou, para o Congresso, ele é um projeto de lei ordinária. Quando as entidades reivindicarem na justiça as terras e a demarcação das terras, quando, na primeira instância, o juiz pode até se basear numa lei ordinária. Numa segunda instância também, mas na terceira instância, a legislação que vai ser usada é a do Supremo Tribunal Federal, porque a tese já foi derrubada. Então, eu tenho uma esperança, uma boa expectativa de que esses processos também dos ruralistas não vão ser muito simples, não. Eles vão enfrentar muita barreira daqui para diante, a menos que eles consigam aprovar no Congresso uma outra PEC, proposta de emenda à Constituição. Bacana, Ana e Zé. A gente encerra, então, o primeiro bloco. Iniciando o segundo bloco, vamos falar sobre a cobertura da mídia sobre a ação da ministra Aniele Franco. Aqui, no nosso podcast, nós já observamos que, de vez em quando, algum ministro do governo Lula ganha os holofotes da mídia. Nem sempre é por uma boa causa. No caso da ministra Aniele, por que foi, Zé, que ela ocupou boa parte dos noticiários da grande mídia nos últimos dias? Antes de entrar nessa cobertura da mídia, é importante a gente situar o que é esse ministério, qual a sua origem próxima. Sim. Esse ministério foi criado neste ano, mas em 2003, o governo Lula criou a Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. A partir de Michel Temer e do capitão Bolsonaro, foi inclusive retirado da legislação o termo igualdade racial. Não só houve a desmobilização da política pública de igualdade racial, como foi extirpado o termo igualdade racial. Uhum. Então, agora, nesse terceiro governo, o Lula recriou não, ele, na verdade, criou o ministério, porque antes era só uma secretaria. Ele criou o ministério, né, e foi nomeada a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, aquela vereadora assassinada em 2018 no Rio de Janeiro. Isso. Né? E talvez, por alguns analistas mais abalizados que eu tenho acompanhado, foi uma das ministras que mais trabalhou
nesses 9 meses e trabalhou silenciosamente. Houve agora, né, com esse, eu diria, né, essa escorregadela da sua assessora, né, mas isso em termos de fato político, é muito pequeno em relação ao brilhante trabalho que o Ministério vem desenvolvendo sob a coordenação dela. Mas só para ficar claro para o nosso ouvinte, espectador, Zé, esse fato que nós estamos nos referindo, que o Zé se referiu, é o fato de a Aniele Franco ter ido na final da Copa do Brasil, do jogo do São Paulo contra o Flamengo, em que uma das assessoras que acompanhou ela, né, ela fez um post na sua própria rede social com um comentário, como na condição de torcedora de futebol, sobre a torcida do São Paulo e os paulistas. Vamos, a partir daí, discutir, né, a partir desse fato, Zé, inclusive colocando aí o que está em jogo, para a gente entender o que foi essa cobertura midiática. Bom, na verdade, ela postou no Instagram: torcida branca que não canta, descendente de europeus safade, pior de tudo, de pauliste. Evidentemente, aí houve uma quase unanimidade. Tanto a mídia, obviamente, a mídia de ultradireita que fez o maior estardalhaço, mas também a mídia independente, 247, GGN, Galãs Feios. Também essa mídia independente, embora defendesse a ministra, recriminou essa postagem de uma assessora de segundo escalão, né? Uhum. Na verdade, tem que se seguir os argumentos eram basicamente, tem que seguir o ritual do cargo, né? Não se pode agir com a mera torcedora de um time na medida em que ela ocupa um posto extremamente importante. Agora, a cobertura da mídia não se deu apenas com relação a isso. E a providência foi imediata, né? O jogo foi no dia 24. No dia 25, a grande mídia comercial não deu nada, porque nem daria tempo, mas, por outro lado, já estava efervescente, rádio, televisão e redes sociais, né? Por duas coisas: pelo uso do avião da FAB e pelo fato dessa postagem, né? Uhum. Mas aí o seguinte, na verdade, a ministra foi a São Paulo em missão oficial. A trabalho, né? A trabalho. Ela foi lá assinar um convênio com a CBF para combate ao racismo combate ao racismo no futebol, né? Então, ela estava numa missão oficial, né? Agora, com relação... Mas houve também muita crítica, e principalmente com relação ao uso do avião, porque eles compararam, porque o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi na aviação comercial. Uhum. Então, fizeram a comparação e começaram, né, evidentemente, com mais ou menos ênfase, a fazer uma crítica à ministra. E, na verdade, essa crítica foi desproporcional à natureza do evento. Uhum. E até porque ela tomou uma atitude imediata, afastando a sua assessora e soltando uma nota dizendo que, oficialmente, né, a nota do Ministério, que não concordava com aquela atitude da assessora, tanto que ela foi desligada. Ana, como é que você viu esse episódio? Eu analisei da seguinte maneira: a ministra, ela agiu prontamente. Eu acho que ela não teve dúvidas, certamente consultou algum assessor jurídico e logo tomou uma decisão importante. Quer dizer, ela não deixou que isso queimasse o ministério dela, nem a gestão que ela desenvolve no momento, né? A assessora
em questão é uma pessoa considerada muito competente, com muitos projetos interessantes e tal. Mas nesse caso de uma declaração racista, não dá para passar. Não dá para passar. Então, acho que foi uma decisão bem tomada da ministra, né? E eu queria, até fazendo uma ligação com o que o Zé Milton falou antes, é muito interessante que no governo atual nós temos o Ministério da Igualdade Racial e temos também dos povos indígenas. Esse é um progresso imenso para o Brasil, né? Então, essas causas, e também o ministro dos Direitos Humanos, que é o negro. Então, eu acho que são avanços para a democracia brasileira esse ano. Bom, em linhas gerais, eu tenho concordância com vocês dois, mas eu trabalharia uma nuance um pouco diferenciada. Eu vi até, me chamou a atenção, um artigo que eu vi no The Intercept, escrito pelo Ronilson Pacheco, em que ele faz uma comparação muito interessante, muito inteligente sobre os outsiders do governo Bolsonaro, que emergiram com Bolsonaro, e os outsiders que emergiram com o governo Lula, como você bem colocou. Os indígenas, né, a população LGBT, os negros, né, os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, enfim. E nessa comparação, ele vai dizer o seguinte, olha, os ministros e os assessores do Bolsonaro, quanto mais impropérios eles falavam, mais eles cresciam em termos de apoio do governo. No governo Lula, essa relação será diferente. Os negros do governo Lula, as pessoas que representam as minorias no governo Lula, elas inclusive vão ser muitas vezes escamadas pela própria esquerda, como o Zé falou também da mídia independente. Quantas e quantas coisas Damares Alves não falou enquanto ministra que beirava o absurdo e ela foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Paulo Guedes, denunciado pela entrega dos 3 bilhões de reais na venda da carteira de crédito do Banco do Brasil, por 300 milhões ao Banco Pactual. Isso saiu no GGN, que inclusive foi censurado pela imprensa por ter publicado isso. Ciro Gomes, se procurar na internet, vai achar várias declarações dele falando disso. Ricardo Salles, ministro investigado pelo contrabando ilegal de madeira. Ou seja, essas questões muito mais graves soam como problemas que quase não preocupou a ação política do governo Bolsonaro. Ao contrário do que aconteceu com a funcionária do Ministério da Igualdade Racial. Então, nesse sentido, é claro que evidente que ela confundiu o cargo, né, o papel institucional, com o papel do indivíduo. Falar merda no estádio é uma coisa que eu que frequento o Mineirão vejo todo dia e das mais insuspeitas pessoas que a gente tem na nossa sociedade. Não foi uma fala feliz, mas isso é da natureza de muita gente que frequenta o estádio, né? Inclusive com manifestações misóginas, racistas e tal. Não estou aqui defendendo isso, mas eu estou dizendo que é uma coisa muito pequena, conhecendo a cultura do brasileiro que frequenta estádio, que lida com futebol, diante de coisas muito mais graves que nunca foram pensadas e nunca foram problematizadas. E tem uma coisa, Zé, a Folha vai dizer, inclusive, que ambas viajaram no avião da FAB com a justificativa de ser um evento oficial, como se não fosse. Na realidade, era um evento oficial. E tanto que o Fufuca, o ministro do esporte, estava nesse avião também. E, às vezes, ele sequer é citado em boa parte dos jornais que tratam desse assunto. Eu não sei se você também vê por esse lado, Zé. Tranquilo que sim. Ou seja, eu queria assim, que a gente fechasse esse tema com uma pergunta para vocês dois. Será que nesse governo os negros não terão paz e o recado que a mídia e esses setores de extrema-direita estão dando para eles é que eles saiam da política porque esse não é um lugar deles? O que você pensa sobre isso, Zé? Eu acredito que
você tem razão. Eu acho que a tendência é aumentar, né, essa campanha contra esses representantes das maiorias, impropriamente chamadas de minorias, né? É verdade. Das maiorias. E acredito o seguinte, o governo vai ter que ter muita firmeza, como teve agora a ministra demitindo sua assessora, né? Marcele Decoté. Ao contrário, por exemplo, do que o Josias de Souza, no UOL do dia 28, escreveu: Aniele Franco enfrenta corrosão política prematura. Demissão de assessora foi tardia. Quer dizer, é exatamente o contrário. A demissão foi rápida. E a corrosão política está sendo induzida pela própria mídia. Uhum. Não por seu trabalho, que por todas as avaliações que eu acompanhei, tem sido muito bom. Então, Ana, você acha que as minorias, a julgar por esse tipo de cobertura que as ações da ministra acabou sofrendo por parte da grande imprensa, você entende que as minorias representadas no governo Lula, as minorias politicamente, né? Elas são maiorias em termos da população, mas essas minorias vão ter paz para trabalhar no governo Lula? Eu acho que elas têm que estar alertas o tempo todo, né? Ministros dos Direitos Humanos, porque uma parte da sociedade brasileira é reacionária. Então, eu acho que os ministérios eles devem mostrar serviço. Agora, por outro lado, e a mídia tem se mostrado muito parcial mesmo. Ela com expressões que ela utiliza, com enfoques que ela dá, ela se torna muito parcial. Agora, acho que o governo Lula tem ganhado visibilidade também. Então, é muito importante que outros jornalistas façam o papel de desmistificar. Um jornalista que eu acho que tem feito um trabalho muito interessante é o Jamil Chad. Uhum. Ele estando em Brasília, mas ele participa ativamente da vida nacional e ele muitas vezes desmistifica algumas coisas que a mídia diz aqui. Então, eu acho que esses jornalistas democráticos, eu acho que eles têm um papel muito importante nesse momento. Bacana, Ana, e aqui nós terminamos o segundo bloco. E agora, caminhando para o fim do nosso podcast, nós teremos o nosso momento panfletagem. E eu convido você, Ana, para fazer a sua indicação de hoje no Momento Panfletagem. Aproveitando o tema dos indígenas, eu trouxe 2 livros do indígena e professor da USP, ele é doutor e professor da USP, Daniel Munduruku. Esses livros eu comprei aqui em Belo Horizonte, numa feira literária, em abril, e são muito interessantes, porque o Daniel ele faz um trabalho, principalmente junto ao público infanto-juvenil, e ele vai desmistificando a questão do indígena ser considerado selvagem, bruto, ignorante. Então, é um trabalho muito interessante. E uma notícia boa também em relação a isso é que o Munduruku, o Daniel, ele está sendo cotado para uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Ele, o Ailton Krenak, também, que é mineiro, já ocupa uma vaga na Academia Mineira de Letras. Então, pela primeira vez, historicamente, essa é uma reparação histórica, a Academia vai ela vai indicar, está indicando candidatos indígenas para esse lugar. Beleza, Ana. E eu vou deixar aqui 2 indicações para os nossos ouvintes e espectadores. Eu quero indicar hoje um podcast muito legal, muito importante, que é o Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É um podcast produzido pela Rádio Novelo e para você, espectador, ouvinte, que está a fim de acompanhar
também o noticiário político brasileiro, através de uma rigorosa interpretação desses fatos, mas também de uma rigorosa apuração desses fatos, eu indico o podcast da revista Piauí, Foro de Teresina. E quero indicar também um outro podcast da Pauta Pública, né? Um podcast semanal da agência pública que propõe conversas para entender os tempos complexos que nós vivemos no país. Questões que desafiam nossa compreensão sobre o Brasil são tratados nesse podcast a partir. Bom, feitas as nossas indicações, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. E a gente se despede. Zé? Antes de mais nada, eu queria fazer os meus agradecimentos aos nossos companheiros, Écio Sena e Ana Maria, e a toda a equipe de comunicação do nosso podcast. E a todos e todas que nos ouvem e assistem, né, as minhas despedidas e o convite para que continuem conosco no próximo. Ana? Eu quero agradecer também a possibilidade dessa participação, que me honra muito e também me traz para o debate. E deixo um abraço, então, a todos os ouvintes e espectadores. Bom, eu agradeço também a sua presença, Ana, a sua presença, Zé. Agradeço também você, espectador, você, ouvinte, que esteve conosco até esse momento. E lhe peço que não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente está fazendo propaganda aqui para o Instagram, para o Facebook e também para o YouTube, mas isso também é extremamente necessário para que você acompanhe o nosso trabalho aqui da Rádio Piquete. No YouTube, nos siga em nosso canal Rádio Piquete e ative aquele sininho que tem lá para receber as notificações das nossas novas postagens, das nossas novas publicações. Esse trabalho somente é possível porque nós temos uma equipe valorosa que trabalha conosco. Então, a nossa equipe de produção é formada por mim, Écio Sena, pelo José Milton e Maria Luísa Guidugli. A equipe de comunicação é formada por André Fonseca, Nathalie Fernanda Candeia, Rafael Marinho, Vitor Enzo e Maria Luísa Guidugli. A produção é do Centro de Crítica da Mídia, do Laboratório de Áudio e do Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Um abraço e até a próxima.